Aleluia. Graça e paz, queridos. Podeis tomar seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Não há outro lugar que nós possamos desejar estar a não ser na presença do Senhor. Amém. Então não saia dela nunca, irmãos. Amém. Fique firme nela. Amados, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo de número 6. Vamos ler apenas um versículo. Amém. Aleluia. Versículo 17. Amém. Gálatas, capítulo de número 6, versículo 17. Aleluia. Diz assim: desde agora ninguém me inquieta, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos. Aleluia. Fale com o Senhor nesta noite, querida. Eu sei que você veio aqui para ouvir a voz do Senhor. Então fale com todo o teu coração. Fala: Senhor, fala comigo nessa noite. Deus, faz o teu operar no meio da tua igreja, Deus. Senhor, ministra ao nosso coração, que haja graça para poder partilhar com a tua igreja aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, Pai. Senhor, afeta tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que estão também nos acompanhando pela internet, ou que irão nos acompanhar. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, Pai. Fala conosco, Deus, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos, eu confesso a vocês que quando eu estava orando pela manhã, pedindo uma direção de Deus ao que ministrar ao coração da igreja, e Deus trouxe algumas lembranças ao meu coração. Porque nós somos lembrados por aquilo que fazemos, de bom ou de ruim. As pessoas vão lembrar de nós diante daquilo que a gente faz, como nós reagimos diante de toda a situação. E a gente tem conversado com algumas pessoas no decorrer desse tempo e temos visto quanto algumas pessoas têm carregado dentro de si alguns sentimentos, alguns que têm paralisado, mas outros que têm feito avançar, que têm se encorajado diante de tudo que tem acontecido. E quando nós olhamos a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, a gente vê o cuidado e o carinho que Paulo estava tendo com a igreja que estava se desviando daquilo que havia sido consolidado e proposto a nível da caminhada com Cristo. E Paulo, ele aí escreve do capítulo 1 e 2, falando de como a igreja havia recebido o evangelho de Jesus. Mas no capítulo 3, Paulo chama eles de insensato, porque eles acabam se rendendo pelas propostas de um outro evangelho. E Paulo, ele, no seu cuidado e naquele zelo pelo evangelho que ele havia recebido do Senhor, ele no capítulo de número 3, ele vai relatando as suas convicções do novo nascimento, de uma vida com Cristo. E quando ele fala no versículo 17, saltou assim no meu coração de uma maneira bem diferente de todas as vezes que eu li esse texto. E ele coloca um ponto final nessa história. E ele diz assim: olha, ninguém mais me aborrece, ninguém mais me incomoda, porque eu sei quem eu sou e o que eu fui. Porque ele vai justamente relatando o período da sua religiosidade.
Porque a preocupação dos Gálatas era justamente levar aqueles que estavam nascendo de novo para o período da circuncisão, levar de volta uma aliança regada por as obras que os homens faziam e deixando o evangelho da graça. Então Paulo vem falando, ele fala assim: olha, eu trago no meu corpo as marcas das obras da carne. Ele vai frisando o quanto ele foi mal para a igreja, o quanto a religiosidade impediu dele viver o melhor de Deus. E quando ele chega no versículo 17, ele fala assim: olha, isso tem que acabar. Nós temos que entender que carregamos coisas que marcam a nossa caminhada cristã. E eu quero dividir essa mensagem em 2 pontos. Por isso ele diz: daqui por diante, ninguém me aborrece mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de quem? O interessante é que quando nós olhamos para esse texto, nós achamos que as marcas que Paulo está frisando são os açoites, as feridas, as chagas, mas não é isso. As marcas que Paulo está dizendo não tem nada a ver com o preço que ele pagou pelo evangelho. Ele está dizendo que houve uma mortificação de Paulo. Falou: olha, o que eu era antes, esquece. Eu fui responsável por perseguir a igreja. Eu pedi cartas para que me desse o direito de até matar aqueles que iam pelo caminho. Então tudo isso acabou. A partir de hoje, o que eu carrego comigo são características de Cristo, são as marcas que eu carrego. Então Paulo, ele está confrontando os judaizantes da Galácia, que defendiam as obras da carne, aquilo que você é capaz de fazer, sabe, achando que o que você está fazendo você faz em Deus e para Deus, e não é isso. Às vezes nós estamos fazendo coisas que achamos que estamos fazendo para Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. E Paulo está justamente trazendo esses 2 pontos. Ele diz: eu trago no meu corpo as marcas provenientes da perseguição do evangelho, um contraste da circuncisão. É completamente oposto. Paulo está defendendo que o que ele está dizendo, que a cruz era mais importante do que o ritual da circuncisão. Paulo estava dizendo que homens e mulheres convertidos precisam carregar consigo características de Cristo. Então a primeira coisa que eu aprendo, quando você olha esse texto, Paulo, ele carregava com ele algo que todo cristão tem que ter, que é o amor. O que é o amor? Hein, amados? O que é o amor? Às vezes a gente fala tanto de amor, né? Como alguns amigos dizem assim: pastor, você é doido colocar o nome de uma igreja amor ao próximo, porque nós somos julgados por aquilo que carregamos. Se nós não somos capazes de amar o próximo, nós não temos Cristo em nós. Porque Paulo, ele não tinha paixão por pessoas, ele tinha paixão pela religião. Ele não amava pessoas, ele amava a religião. Ele matava por ela, ele vivia por ela, ele se entregava por ela, mas ele era incapaz de amar pessoas. Então Paulo, ele começa a dizer justamente isso, que uma das características verdadeiras de quem é marcado por Cristo é o amor.
E João 13:35 diz, Jesus dizendo: nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Portanto, a marca deve se identificar com um discípulo de Cristo. Carregar a marca no seu corpo, o amor incondicional. Amar acima de tudo. E ninguém falou mais de amor do que Paulo. E quando ele escreve no capítulo 3, versículo 14 de Gálatas, ele diz assim, Paulo, ele diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo, é a tenaz, é que dá liga. Irmão, como que a gente pode dizer que amamos a Deus se somos incapazes de expressar amor pelos outros? Ela está ali. Pronto, amor. Se verdadeiramente desejamos ser discípulos de Jesus, irmãos, quem aqui deseja ser um discípulo do Senhor? Será que verdadeiramente desejamos isso? Porque às vezes parece que não. Parece que o nosso desejo não é ser discípulo. Parece que às vezes nós somos como aqueles que caminhava, a multidão que ia atrás do Senhor. Porque os discípulos, eles andam ao lado. Os discípulos deixam de viver as suas vontades e caminham na direção do Senhor para viver baseado naquilo que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. Mas às vezes nós somos como a multidão, queremos só os milagres, nós queremos só ver as maravilhas, esquecemos que precisamos dele. Aprender a amar. Quem aqui ama aqueles que te odeiam? Levanta a mão. Cadê os discípulos? Queremos ser discípulos, mas somos incapazes de amar quem nos odeia. Orar por aqueles que nos perseguem. Porque amar aqueles que estão próximos e que nos amam é muito fácil. Dar beijinhos, abraços, presentes. É muito fácil, né? E o crente verbaliza isso com tanta felicidade. Ah, minha amada. As mulheres são mais expressivas, né? Os homens mais avivados, eles falam, o amado, né? Mas as mulheres não. Ai, amadinha. Não é assim? Ai, eu amo tanto ela, meu Deus. Aquele ali não dá para amar. Não dá. Tem uns que é difícil. Mas Jesus disse isso em Mateus 5, 44 a 48. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que te perseguem. Porque que recompensa tem se você não aprender a fazer isso? Jesus é muito duro. Ele diz, os publicanos fazem isso. E vocês? Amar. Isso que Paulo está dizendo. Eu carrego em mim características que não eram minhas. Eu era incapaz de amar. Mas quando eu me converti verdadeiramente a caminho de Damasco, quando eu falei com o Senhor e Ele mudou o meu coração, eu aprendi a amar.
Por isso, quando ele escreve em 1 Coríntios 13, verso 1, ele diz: não adianta, você pode falar a língua dos anjos, dos homens, mas se você não tiver amor, será como um bronze, como um metal. Paulo está ensinando todas as qualidades e os dons que possamos ter, mas se não tiver atributos de Deus acompanhados de obra de amor, não serve para nada, se nós não amarmos uns aos outros. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo de número 8, desde o 26, a gente adora citar ela, né? Principalmente do 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, também não nos dará com ele muito mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos? Quem tentará a acusação dos escolhidos de Deus? É Deus. E no 39 ele diz: nada poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Todo amor tem que estar fundamentado em Cristo. Se você ama Cristo, você é capaz de amar o próximo e o que não está tão próximo, o que está longe. Então essa é uma característica que nós precisamos entender, que Paulo está dizendo: eu carrego comigo marcas que não são minhas. Você entende isso, irmãos? Mudança de comportamento, características diferentes, marcas que verdadeiramente não pertenciam a você e nem a mim. A segunda coisa que eu vejo na vida do apóstolo Paulo é a questão da marca da aprovação. A gente sempre diz assim, irmãos, a melhor coisa que tem é você ser encontrado em fidelidade diante dos propósitos de Deus, ser aprovado por Deus. Então, para isso, nós precisamos entender que a perseguição por amor ao Evangelho faz parte da vida do cristão. Então, você passar por provações, sofrer humilhações, passar por dificuldades, por causa de Cristo, faz parte. O inimigo vai sempre se levantar para impedir que façamos a obra de Deus, sempre. Por isso que nós precisamos provar de todas as situações e ser aprovado pelo Senhor. Quando ele escreve em 2 Timóteo 3,12, a palavra de Deus diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, sem exceção. Quer viver em Deus? Se prepare para a perseguição. Se prepare para as provas. Se prepare para as dificuldades. Se prepare para as lutas. Ah, não quero não. É o que a palavra de Deus diz. Então se prepare. Quem aqui durante a sua vida cristã não passou por dificuldade? Não precisa responder. Não passou pelo menos por uma provação. Sabe, porque a gente tem a ideia, irmãos, de que viver a vida em Deus, nós não vamos passar por isso. Nós vamos ser provados, mas precisamos ser aprovados. Por isso que quando Paulo ele fala justamente dessa situação, ele diz: o próprio Senhor Jesus, ele vai nos encorajando, ele vai nos dizendo: no mundo tereis, quando tiver aflição, procure um psicólogo. Foi isso que ele falou? Quando você tiver aflição, procure alguém que te ajude. Não? Fecha a porta do teu quarto.
fica lá 5 dias chorando, lamentando. Foi isso que ele falou? Ligue para os seus amigos, diga que está difícil, que não está fácil. Não, ele disse: no mundo tereis, mas que encontrar bom ânimo. Você consegue encontrar um crente de bom ânimo que está sendo afligido? Consegue? Claro que não, irmão. Chega lá assim: ô irmão Eunice, tudo bem? Ô pastor, nossa, que maravilha. O senhor não sabe, pastor, estou passando por umas provas aí, olha. Oh, glória a Deus. Aleluia. É assim? Claro que não. E ainda mais se for um crente veterano. Como é que está, irmão? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Tem hora que fala assim: vira esse barco, meu. Porque é verdade, irmãos. Mas quando Jesus está dizendo assim, você tem que ter bom ânimo, tem que se alegrar, porque você está no caminho certo. Porque se você está sendo afligido, tem de bom ânimo. 2 Coríntios 12:10, Paulo diz assim: pelo que sinto, mas dá para entender isso? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou... O que Paulo está dizendo? Que tudo isso só colabora para que ele possa se tornar dependente de Deus. Então eu saio de cena, irmão. Eu não posso fazer mais nada. Então o meu prazer está o quê? Na dependência de Deus. Nós precisamos entender isso. Quanto mais dependente de Deus nós somos, mais o Senhor fará parte da nossa vida. Eu dependo dele. A melhor coisa que tem é entender isso. Por isso que Paulo diz: eu tenho prazer nisso. Sabe por quê? Porque eu dependo dele, totalmente dele. E se você não entende isso, você não entende as convicções em Deus. E quando você olha, fala: meu, é muito poético. Ele escreve em Romanos 8:18, dizendo assim: Paulo tinha em mente a seguinte convicção: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente século não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Nada se compara. Se eu estou sofrendo hoje aqui, por amor de Cristo, certamente eu tenho coisas gloriosas para desfrutar dele. Então isso é uma característica que ele não tinha, e ele passou a ter. Carregar no seu corpo a convicção absoluta da aprovação, que seremos aprovados por Deus. E ainda mais depois do batismo com o Espírito Santo. Sabe, quando o Espírito Santo vem e habita dentro de você, e você começa a ter intimidade com o Espírito Santo, ficar sensível à voz do Espírito, e deixar Deus guiar a tua vida. Porque é isso que Paulo está dizendo. E Jesus, ele nos ensinou isso no batismo de João. Ele foi levado para ser provado. Ele foi ao deserto para ser provado. E você acha que nós não seremos provados? Você acha que nós não vamos ser provados, irmãos?
Hã? Você acha que na sua caminhada da vida cristã você não vai ser provado? Eu lembro que quando nós nos convertemos em 1900 e alguma coisa, no século 20, eu, crente novo, besta, né? Aí fui visitar um casal de amigos, mas cheio de vício ainda. E aí cheguei lá, começamos a conversar, e ele falou: e aí, como é que tá? Ah, cara, estamos indo na igreja, legal, né? Tanta coisa acontecendo e tal. Aí ele senta na mesa e coloca lá um Ballantines 12 anos. Aí, quer ver? Não, agora eu sou nova criatura, né? Nascido de novo. Aí duas pedrinhas de gelo e ploc, toma um. Aí daqui a pouco eu vou tomar só um pouquinho. Aí põe mais um pouquinho. E aí quando eu vi já tinha ido meia garrafa. Aí você já não está no seu normal. Aí saiu uma confusão entre o casal. Aí imagina um crente bêbado querendo orar. Você ri porque não foi você. E o diabo fica só te olhando. Ele quer te envergonhar. Aí a sogra do rapaz fala assim: que palhaçada. Você imagina? No dia seguinte, a vergonha. A senhora está rindo? Mas são essas situações que o diabo vai criando, e às vezes você não percebe, queridos, que você está sendo reprovado por Deus, porque a sua natureza ainda continua aflorando. E Paulo, ele diz: chegou, acabou, esquece. O que eu carrego agora não tem nada a ver do Saulo. O que eu carrego agora tem a ver com Cristo. As coisas velhas e tudo está sendo feito novo. Portanto, amado, naquele momento eu fui reprovado. E como? Você lembra, né, amor? Ali eu falei em línguas, irmãos. Ali eu falei em línguas. A terceira coisa que eu vejo aqui, na vida de um homem nascido e carregando Cristo, é o espírito de mansidão. Porque Paulo, ele não era nada manso, nem um pouco. Ele prendia, mandava matar, açoitar, tinha prazer no decreto, deu ordem para que Estevão fosse apedrejado e ficou assistindo. Não tinha nada de mansidão. Já viu aqueles, né, que tem prazer em promover a dor do outro? Paulo era aquele que fazia tudo isso, ele planejava. Eu vou para Damasco, dá uma carta aqui. Todos que estão no caminho, vou decepar, vou matar, vou levar preso, vou fazer tudo que puder. Mas naquele momento, a Bíblia diz que Paulo, ele teve um encontro real com o Senhor. E quantas pessoas nesse caminho da maldade têm encontrado o Senhor? Quantos têm carregado dentro de si um coração cheio de ódio, cheio de raiva? Já viu aquele que diz assim: não, ela vai ver, né? Ainda eu vou falar ela mais ver, porque mulher tem mais um espírito de vingança, né? Mulher é mais vingativa. Mulher, irmão. Quantos de nós, né, recebia um crente na porta da casa
Você recebia em amor. Ô, crentinho, que maravilha. Ainda mais quando era TJ. Era 7 horas da manhã no domingo. Hã? Você recebia em amor? Não. Fala, crente maldito. Eu acabei de dormir faz 2 horas. Vem tocar a campanha da minha casa. Hã? E eu tinha um conceito, irmão, que todo crente tinha que ter um terno azul claro e calça pescador assim. Sabe? Aí eu falei, crentaiada, meu. É difícil, porque a gente não tem esse comportamento. Muitas vezes a gente se comportava de forma grosseira. Deixa eu falar do amor de Cristo. Não quer saber, né? A gente vê isso no evangelismo, né? A igreja está envolvida ali, né? Querido, eu quero só um minutinho. Não quero, não fala de Jesus, não quero saber de Jesus. Sabe, as pessoas, elas tratam de forma grosseira. E Paulo não era diferente. E quantos desaforos a gente já escutou? E é difícil, irmão. Tem pessoas que não suportam um crente, né? Ele fala assim, eu sou crente. Fala, Jesus, Maria, José, não é possível. É que nem Paulo. Atira a pedra nele. Eu falei, se fosse hoje, né? Quando trouxeram aquela mulher para Jesus, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Aí muitos iam atacar a pedra. Aí dizer assim, você nunca errou? Eu falei, não, essa distância não. Eu sou bom de mira. Porque o entendimento que você tem não é julgar a si mesmo, é julgar os outros. Nós estamos prontos a julgar os outros, mas a nós mesmos, não. Então quando você olha isso, você vê Paulo dizendo justamente essas características, que é completamente diferente do que ele era. Porque Jesus, o que ele disse lá em Mateus 11, 28? Aquele que quiser vir após mim, ele diz no 28, Jesus ensina, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Qual é a característica de Jesus? Manso. Então, se o crente não é manso, não tem nada de Jesus. Já viu aquele crente que ele exala? Como é que eu vou dizer? Você não consegue ficar perto dele? Parece que ele chupa limão todo dia, azedo. Fala, bom dia, irmão, só se for para você. Como é que foi sua noite? Terrível, lutei com o diabo. Já viu essa? Passei a noite toda em guerra. Sabe aquele crente azedo? Você não consegue nem saudar ele. Mas quando a gente consegue entender que Paulo, ele passou por uma transformação de um novo convertido, ele, sabe, virando todo o comportamento dele. Por isso que ele escreve em Gálatas 3,12, dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que é revestir, irmãos? É colocar um vestido sobre outro, é revestir, né? As mais antigas tinham por hábito fazer a capa de botijão de gás, né? Para esconder aquela expressão. Então, sei lá, revestiu o botijão. Olha que botijão bonitinho. Então, você está mudando uma característica. Existe algo dentro daquele revestimento que não é o que está por fora.
Então quando Paulo diz, revestir, então você vai pegar nessa sua natureza ruim e colocar a natureza de Cristo, que é manso. Mudar completamente. Sabe, vai deixar de ser azedo. Vai deixar de ser um cara terrível. Porque Deus, irmãos, Ele é maravilhoso em fazer isso. Porque Deus, Ele só vai poder usar quando você tiver um espírito de mansidão. Não foi assim com Moisés? Por que Deus escolheu Moisés? Porque Moisés era manso, dócil, como diz a minha esposa. Ela diz assim, você tem que ser dócil, amor. Você tem que ser amável, amor. Você é grosso às vezes. Ela ri porque é verdade. Porque eu sei, irmãos, eu falei assim, eu lutei durante tanto tempo que ainda tenho. Existem algumas coisas que para mim eu sou meio intolerante. Lembra como que é aquele personagem? Tolerância zero? Eu era meio assim, meio tolerância zero com algumas coisas. Eu falei, Deus, mas não é possível, parece que o povo me provoca. Sabe, eles falam assim, não, livro. Eu falo, não, filho, é você que precisa mudar, não é os outros. Você tem que ser mais tolerante, né? A minha esposa fala assim, amor, você tem que ser mais tolerante, tem que ser mais dócil, mais amável, mais manso. Eu falo, mas amor, eu sou, não é, eu sou, não é, eu sou, não é. Fica naquela, tá bom, então não sou. Então ele não foi. Porque Jesus está dizendo, então características dele é isso, é mansidão. Domínio não é demônio próprio. Sabe, chega uma hora que você não tem mais domínio, você tem demônio. E é seu, é só seu. É característica sua. Obrigado. Então, essa é uma das características que Paulo está dizendo que está impregnada nele, que não tem mais nada a ver com a natureza que ele tinha. Transformação, mudar o temperamento. Foi assim com Paulo, assim com Moisés. E a quarta coisa que eu aprendo, a humildade. Paulo carregava essa característica que vinha de Cristo. Paulo era intempestivo. Paulo, ele foi aprendendo com o Mestre Jesus como ter um espírito humilde. Porque a humildade, irmão, às vezes a gente confunde. Ai, pastor, eu sou uma pessoa tão humilde. Às vezes não é verdade. Ter ou não ter não é sinônimo de humildade. Às vezes você encontra pessoas que não é providas de recurso, cheia de orgulho. E às vezes você encontra pessoas com muitos recursos que são humildes. Pessoas que não têm a capacidade de fazer a autoanálise. Sabe, de olhar para dentro de si e saber que precisamos uns dos outros. Às vezes precisamos, sabe, entender isso. Porque Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios 15:9, ele diz assim: eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então ele entendia quem ele era, e ele entendia que ele só poderia ser melhor através da pessoa de Jesus. Por isso que ele escreveu em Efésios 4, do 1 ao 2, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando
suportando-os uns aos outros. Quando Paulo está dizendo aqui, suportando uns aos outros em amor, a conotação aqui não é aquele que tolera, é aquele que dá suporte. Esse é o correto. Ele está ajudando, ele está apoiando, ele está sendo um ombro amigo. Sabe, suportar, dar suporte, caminhar junto, carregar junto. Sabe, não por fazer, mas em amor. Fazer por amor. É isso que Paulo está dizendo. Então, nesse versículo, Paulo, ele traz esse resumo das atribuições que devemos ter como cristão. Sobretudo, ser humilde, andar em amor, suportar, dar suporte, dar apoio. Sabe, se preocupar, não desconsiderar, honrar, valorizar, reconhecer, partilhar, caminhar. É isso. Porque engana-se quando você acha que você não precisa um do outro. Eu lembro que quando nós começamos a nossa caminhada cristã, uma música que eles não cantaram aqui ontem no evento, era uma música que eu detestava. Não é o termo que eu tenho que usar. Não é detestável. Mas eu achava que era uma mentira dentro da igreja, quando cantava Corpo e Família. Eu olhava para cada um e falava assim: mentirosos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Aí você olhava e falava assim: mentira, duro de coração, que é inspirado por Jesus. Canta aí, meu. Como fruto desse novo coração. Não tem mais língua perfeita. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Isso era para ser uma verdade. Preciosa é a nossa comunhão. Entendeu? Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Seja sincero, irmãos. Isso é uma verdade na igreja? Isso é uma verdade na igreja? Somos um corpo? Somos unidos? Vivemos em unidade? Um se preocupa com a dor do outro? Não. Não, isso é uma mentira. Mas era para ser uma verdade. É isso que Paulo está dizendo. Chega, eu carrego uma característica que eu não possuía. Sabe, andar em humildade, em unidade, cingindo-os, sabe, da unidade do Senhor, resistir os soberbos, viver a graça de Deus. O amor de Deus é mais importante do que você pensa. Em 1 Pedro 5,5, ele diz assim: cingi-vos de todas de humildade, porque Deus resiste o soberbo, contudo, aos humildes concede graça. Se nós que nascemos de novo, que dizemos que fazemos parte de um corpo, irmãos, temos que viver isso. Eu digo, a igreja, irmãos, é um corpo. Ninguém pode caminhar sozinho. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós não entendemos que precisamos uns dos outros,
que temos que ter um coração aquebrantado em Deus. Sabe, se compadecer do aflito, do necessitado, do órfão, da viúva, do que está sendo afligido, do que é menos favorecido, do que precisa de ajuda. Mas não, às vezes nós olhamos só para nós e achamos que somos vítimas, mas somos orgulhosos, egoístas, mesquinhos, pensamos só em nós. Quinta coisa que eu aprendo, que é uma das marcas que todo cristão precisa carregar, a marca do perdão. O verdadeiro discípulo de Cristo traz consigo a marca do perdão. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz assim: se perdoarmos aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoai aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Quando perdoamos, irmãos, quando verdadeiramente perdoamos, sentimos um alívio na nossa alma. Mas tem pessoas que gostam de manter vivo esse sentimento no coração. A gente sempre diz que aquele que não perdoa é como se ele estivesse tomando um copo de veneno achando que o outro que vai morrer. Mas quem está se matando é ele mesmo. Sabe, perdoa. Não, não perdoou. Não perdoou. Fez muito mal. Não perdoa. Ele precisa do teu perdão. Ele precisa do teu perdão. Por isso que Paulo em Efésios 5:32 diz assim: antes seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Você merecia o perdão? Não merecia, mas Deus nos perdoou. E Paulo nos dá o próprio exemplo dele lá em 2 Coríntios 2:10. Ele diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque quem tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, eu fiz na presença de Cristo. Então, se você não entender isso, irmãos, você não leva marcas no seu corpo, características de Cristo. Amém? Sexto e último, que essa aqui é uma das marcas que eu acredito que a maioria dos crentes tem dificuldade, que é a da obediência. Quando Deus, estabelecendo a sua linha de doutrinação, chamando Moisés para caminhar com o povo, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, acho que quase todo crente aqui conhece de cor e salteado, ele começa dizendo: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, certamente, o quê? Certamente todas as promessas te alcançarão. Mas de que forma? Tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena. E aí começa a vir todas as bem-aventuranças. Então quer dizer, para receber todos os benefícios de Deus, a gente precisa aprender o quê? Obedecer a Deus. A gente não quer obedecer a Deus. O mandamento é sugestão? É o quê? Ele manda, tem que fazer. Não adianta você dizer assim: não, Deus, eu quero ser meio crente, meio, né? Como que pode se dar o nome? Meio santo, meio pecador?
Meia boca? Crente meia boca. Não dá, irmãos. Se nós não formos obedientes àquilo que Deus... Por isso que Paulo, ele quando vai fazer a sua defesa diante do rei Agripa, ele diz assim: rei, eu não fui desobediente à visão celestial. O que mais importa? Agradar a Deus ou aos? Seja obediente, irmão. Seja obediente. A desobediência vai trazer danos a você. Às vezes Deus, ele nos faz andar por caminhos que nós não planejamos. Mas se é a direção de Deus, irmão, vai. Deus, quando tirou o povo do Egito, não poderia ter dado um outro traçado de rota? Por que escolher um caminho que ia deixar o povo no sufoco? Deus sabe. Deus sabe. Às vezes Deus nos leva a viver situações de sabores que a gente não consegue entender. Eu lembro uma vez que nós estávamos orando, nós falamos assim: Deus, por que isso? Não tem cabimento, nós não semeamos isso. Por que estamos colhendo? Se a semente não foi nós que plantamos. Aí você escuta, porque você foi desobediente. Você ajudou a fazer o plantio. Então você faz parte da colheita. Quantas pessoas às vezes sofrem o dano de maneira injusta porque estava junto? Como diz no mundo, diga com quem andas. Então, se você está andando com alguém que tem um comportamento diferente do que Deus planejou, você é igual. Ah, mas não sou. É. Se não é, vai se tornar. Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você não entender a direção de Deus, a voz de Deus, irmão, você acaba sofrendo dano. Então, quando Paulo, ele escreve a sua carta aos Gálatas, leia comigo lá, novamente, capítulo 6, versículo 17. Ele diz: desde agora, ninguém me inquieta. Eu vou ler na minha versão aqui, Almeida Revisada. Daqui em diante, ninguém me moleste. Colocar um ponto final, irmãos. O que eu era, não sou mais. O que eu fui, não serei mais. Chega, meu. Não deixa mais ninguém te acusar, não. Sabe o que as pessoas às vezes não conseguem entender? É justamente isso. Como é que pode pegar um bandido, um alcoólatra, um mentiroso, um roubador, um enganador, um adúltero e transformar num santo? Essa é uma marca. É o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Ninguém mais me aborrece com isso. Ninguém vai falar mais do que eu era. Agora vocês vão falar do que eu sou, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Hoje eu sou manso, eu sou humilde, eu sou obediente, eu sei amar, eu sei perdoar, eu sei caminhar com os injustos, eu consigo amar o perdido, eu consigo pensar nos outros e não em mim.
É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Carregar marcas e características que não eram da sua natureza. Aleluia. Se coloque de pé. Avancei no horário. Por isso que quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que fazemos, as pessoas vão lembrar de como nós temos nos comportado. Quando a gente olha para o livro de Lucas e vemos a história de Zaqueu, que até fala aqui, irmão, você não pode cantar como Zaqueu, você não é mais como Zaqueu. Você já foi como Zaqueu, hoje você não é mais Zaqueu. Mas se você vê o autor fazendo a narrativa, ele diz que Zaqueu tomou uma decisão. Ele ouviu falar de Jesus e queria saber quem ele era. E o interessante é que a Bíblia diz que ele, quando foi no caminho, ele subiu num sicômoro, que é uma figueira de baixa qualidade, que produz um figo onde só os pobres se alimentavam. E a Bíblia diz que ele era rico. Então você vê um homem rico no lugar de pobre, e que ele queria ver Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus passou, o avistou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Irmão, quando você olha isso, você vê o quanto Deus nos ama, porque um homem tomou uma decisão de encontrar Jesus. Paulo não tinha essa pretensão, mas Deus já tinha um plano na vida dele. Então você vê um homem que se encontrou porque ele tinha uma natureza má, e aí você tinha um outro que o encontrou porque quis saber quem era. Mas os dois têm importância para o Senhor. Então Deus não faz acepção, Ele quer que todos nós sejamos salvos. E o amor dele nos alcançou, me alcançou e te alcançou. Só que quando Jesus disse desce depressa, nós estamos vendo que o quanto Jesus tem pressa na vida de muita gente. E às vezes a gente acha que precisa demorar tanto tempo para mudar de vida. Não, a vida daquele homem mudou no mesmo dia. E Deus tem pressa. Tem pressa na minha vida, tem pressa na sua vida, tem pressa na igreja. Amém, queridos? Então, se você que está aqui nessa noite e recebeu essa palavra em amor e entende que precisa levar consigo algumas características de Cristo, coloque a mão no teu coração. Eu não vou te chamar aqui à frente, não. Fique tranquilo, porque eu preciso. Esse texto saltou nos meus olhos hoje pela manhã de uma forma tão diferente. Eu falei: Senhor, por que eu nunca pensei assim? Por que eu achei que fosse diferente? Ele falou: porque eu preciso que você entenda que o que você carrega tem que ser características de Cristo. Não é o açoite, não é a dor, é o amor, a mansidão, a obediência, a capacidade de perdoar, de amar, de doar. Sabe, irmão, quando você chegar ao ponto de que as pessoas olhar para você e começar a dizer assim: você verdadeiramente é um discípulo, porque você fala como Ele, você anda como Ele, você pensa como Ele. É isso que nós precisamos entender. Sabe, não precisamos temer, não precisamos negociar, precisamos apenas confiar. Como eu tenho dito, irmãos, Deus tem mais preocupação na transformação do teu caráter do que você viver o bom vivant. Não, Deus quer transformar o teu caráter. Coloque a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos fazer
queremos dizer, como Paulo disse, Senhor, não quero mais, não permito mais. Senhor, nós queremos estabelecer um novo tempo, não por aquilo que éramos, mas por aquilo que nos tornamos. Senhor, nós queremos verdadeiramente, Pai, olhar para dentro de nós e declarar do profundo da nossa alma, do nosso coração: Pai, eu carrego sobre o meu corpo marcas que não são minhas, mas são do Senhor. Senhor, nós queremos ser lembrados por aquilo que fazemos em Ti. Senhor, nós queremos ser lembrados por aquilo que fazemos em Ti, não por aquilo que fizemos no passado, mas o que estamos fazendo no presente e que vai ecoar para toda uma eternidade. Senhor, queremos ser uma geração que influencia, Senhor, homens e mulheres para uma caminhada com o Senhor em verdade, em sinceridade. Em nome de Jesus, Pai, toca, Senhor, em cada um dos Teus filhos, que eles possam sair daqui nesta noite, Senhor, com esta certeza no seu coração, Pai. Em nome de Jesus, que hoje eles serão como Paulo, como tantos outros homens em Deus, que tomaram uma decisão de mudar o curso das suas vidas. Perdoa, nos dá um novo coração, uma nova mente, uma maneira de ser diferente em Ti, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.